Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa para ficar por dentro das pesquisas feitas no CAV e compreender o impacto delas na sua vida. Olá, começa agora Minuto da Pesquisa, o programa de toda terça-feira às 8 da manhã, na UDESC FM Lages. É aqui que você fica por dentro das pesquisas feitas no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Você entende como estas pesquisas impactam direta ou indiretamente a sua vida. Eu sou Carla Torres e hoje te convido a conhecer o tema de pesquisa do nosso convidado, o professor Henrique Ribeiro Filho. Ele é graduado em Zootecnia pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, é mestre e doutor em Zootecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Durante o doutorado, realizou seus experimentos na modalidade doutorado sanduíche no Institut National de Recherche Agronomique em Rennes. Falei certo, professor? Rennes, falou certo. Na França. E fez o pós-doutorado o Visiting Scholar, como eles chamam, na University of California, em Davis. É professor titular na Universidade do Estado de Santa Catarina, aqui no CAV, o UDESC, tem experiência em estudos de nutrição com animais em pasto e suas consequências no impacto ambiental de sistemas produtivos. Professor Henrique, muito bem-vindo ao Minuto da Pesquisa. Olá, Carla, olá, ouvintes. Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui e divulgar o trabalho, um pouco do que a gente tem sido feito. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigada a você pelo tempo, pela disponibilidade. Nós estávamos aqui falando, pessoal, nos bastidores, o quanto é importante, não é, professor, esta divulgação. Afinal, muitas vezes, isso não é a primeira vez que eu falo aqui no programa, as pessoas olham para um campus, para prédios universitários aqui no nosso campus e pensam, o que se faz aí dentro, não é mesmo? Estamos aqui conversando sobre isso. Exatamente, eu faço a minha meia-culpa. Na verdade, eu acho que nós temos quadros teóricos muito bons na parte da produção do conhecimento técnico, científico, mas nós não temos formação nem a cultura de fazer essa divulgação para a comunidade. Então, acho que isso é espetacular, né? Por isso, meus elogios a ti, a iniciativa e a oportunidade da gente poder, a possibilidade, né, que tu estás dando, então, para o UDESC, para o CAV, de divulgar para a comunidade o que se faz aqui dentro, né? Exatamente. Bom, a pesquisa sobre a qual nós vamos conversar hoje é, como o professor nos diz, uma pesquisa guarda-chuva, ou seja, vários projetos cabem dentro dela ao longo do tempo. A pesquisa se chama Emissão de Gases de Efeito Estufa em Sistemas de Produção Leiteira no Sul do Brasil. É bem abrangente. Entre as produções recentes desta pesquisa está um artigo chamado Potencial para reduzir as emissões de gases de efeito estufa através de diferentes sistemas de bovinos leiteiros em regiões subtropicais. Mas vamos começar do começo, como eu digo, né? Vamos começar aí de alguns conceitos de base que vão nos ajudar a entender o contexto deste projeto, do que nós estamos falando, do que o professor está falando nos seus estudos. Professor Henrique, gases de efeito estufa. Não é estranha essa expressão, efeito estufa, pegada de carbono, mas vamos partir daí do conceito. O que é um gás? O que são gases de efeito estufa? Bem, basicamente os gases de efeito estufa, ao menos aqueles principais, né, os que são emitidos em sistemas de produção pecuária, sistemas de produção agrícola de uma maneira geral, são aqueles gases que, de certa forma, contribuem para a retenção do calor na atmosfera e, consequentemente, para o aumento da temperatura global. Então, isso impacta diretamente o nosso dia a dia, né? Veja os eventos, esses extremos climáticos que a gente tem acompanhado, enfim. E a pecuária, de certa forma, ela tem um papel importante nisso. Quais são esses gases ou os gases de maior impacto que são emitidos pelos sistemas de produção animal, sobretudo?
Além do CO2, que naturalmente é produzido a partir de emissões, sobretudo de máquinas agrícolas, né? Tem o metano de origem entérica, que é um gás que tem um potencial de aquecimento global na atmosfera e ao longo de 100 anos, quando comparado ao CO2, 28 vezes superior ao CO2. E o óxido nitroso, que seria um gás, então, emitido sobretudo do uso de adubos agrícolas, bem como das excretas dos animais, que é 265 vezes mais impactante na atmosfera, uma molécula de óxido nitroso quando comparada com o CO2. Só para terminar de contextualizar, acho importante dizer que a questão do metano entérico, primeiro, assim, as pessoas falam do pum da vaca, né? Isso é um erro técnico grosseiro, muitas vezes, quando alguns jornalistas também, pessoas que não são da área, tentam falar do problema da produção de carne, produção de leite, enfim, no aquecimento global. Na verdade, mais de 90% do metano entérico que é eliminado pelos animais, que é produzido pelos animais, ele é eructado. Na verdade, não é através da flatulência, né? Já que falamos do pum, então seria o arroto da vaca? Perfeito. É por aí. Mas é importante a gente dizer assim que existem uma série, não quero adiantar demais, mas para terminar essa contextualização, como eu vinha dizendo, existem uma série de possibilidades de manejo, enfim, para a gente tentar mitigar essas emissões. Mas é importante a gente ter claro que essa emissão de metano, na verdade, é um mecanismo digestivo do animal para manter o metabolismo microbiano ruminal funcionando, ou seja, a vaca precisa eliminar. Então a gente tem que trabalhar com isso. O fato é o quanto a gente é capaz de reduzir essas emissões sem reduzir a produção de produto de origem animal, que gera proteína de alta qualidade para auxiliar então na alimentação humana, na produção de alimentos de proteína de alta qualidade, que aí a gente entraria num outro tema, talvez desse um outro debate, que é a questão da segurança alimentar. Sim, mas podemos falar sobre isso, eu acredito. O senhor poderia voltar aqui para nós conversarmos sobre esse tema? Quem sabe. Perfeito. Não vou deixar o professor numa saia justa. Falamos disso na sequência. Mas interessante pensar, professor, quando a gente fala em efeito estufa, quando se fala, até a próxima pergunta que eu tenho é sobre a pegada de carbono. Carbono, aquele C. Quando a gente pensa lá na química, você aí em casa, olha, você pode não ter a formação aqui, não ser especialista como professor, mas certamente se você já fez ensino médio, você vai lembrar da tabela periódica, né? Tá lá o carbono, o C, tá lá o nitrogênio. Então, muitas coisas que nós estamos falando aqui, você vai ter aí ligações com seus estudos anteriores. Agora, você falou, professor, que o metano, que o óxido nitroso, principalmente o nitroso, eles são muito mais, digamos, tem um potencial de efeito estufa muito mais alto do que o do carbono, é isso? Ou do dióxido de carbono? Exatamente. Então, justamente quando a gente fala em pegada de carbono, o que nós nos referimos é um cálculo, né, que é feito para se poder comparar diferentes sistemas produtivos, onde todo o óxido nitroso, todo o metano entérico que é produzido no sistema ou que é produzido ao longo da vida inteira de um animal, na verdade, tudo que é gerado, né, para alimentar esse animal, enfim, dentro do sistema como um todo, todas as emissões que são geradas a partir disso, elas são transformadas numa única unidade que seria o que a gente chama de equivalente CO2. Então, o termo da pegada de carbono, na verdade, seria calcular a quantidade de equivalentes em moléculas CO2 que é emitido a partir dessas emissões que não são CO2, as duas que eu falei, metano e óxido nitroso, multiplicando por aqueles fatores, né, cada molécula de óxido nitroso vai ser multiplicada por 265 ou 268 e cada molécula de metano por 28. E aí soma-se tudo isso e é importante a gente dizer, quando você fala na pegada de carbono, esse é o numerador do cálculo. O Sim. Denominador seria o que nós chamamos de unidade funcional. Ou seja, qualquer
sistema produtivo, se ele for de carne, nós teríamos uma quantidade de CO2 equivalentes que nós podemos estimar por quilo de leite produzido, sendo que esse quilo de leite ele é corrigido para gordura, proteína, enfim. Então nós temos um numerador, que é o quanto de gás de efeito estufa é gerado, estudo nessa unidade, em equivalente CO2, dividido pela quantidade de leite que o animal produziu ao longo da vida. Se for um sistema de produção de carne, por quilo de carne. Sim, sim. É como se o carbono fosse uma medida geral e aí se adapta o cálculo aí. Emitiu o óxido nitroso, mas vamos ver lá em carbono quanto seria isso. Exatamente. Pega cada molécula de óxido nitroso, multiplica por 265, vai dar o equivalente de moléculas de CO2 que isso significa. De todo modo, para que nós possamos ter não sei se é possível, isso é sempre delicado, né? O jornalista pede, mas para ter uma ideia geral, para ter uma frase, é muito comum isso. Vamos resumir isto, professor. E aí vem a crítica ao jornalismo pelo especialista, que é um universo, todo o estudo que ele faz, né? Mas vamos para ter um entendimento, quem sabe, mais facilitado, tudo isto promove o aquecimento. De modo geral, é isto? Sim, tudo promove o aquecimento. A questão é qual a unidade nós vamos expressar esses gases que são emitidos para que a gente possa uniformizar a linguagem, ter parâmetros de comparação de sistemas produtivos, não só dos que nós trabalhamos aqui no sul do Brasil, mas o que acontece no Brasil Central, na Europa, nos Estados Unidos, enfim. E resumindo, né, a pegada de carbono, na verdade, quando a gente fala da unidade que ela expressa, seria então equivalente CO2 por quilo de produto gerado. Perfeito. E aí nós temos uma base que eu acho que é importante, que é saber assim, não é só o que emite, mas o que emite por quilo de alimento que está sendo produzido. O tipo de gás também. Se tu me permite... Claro, pode. Se me deixar falar, de repente eu tomo conta, sentar no teu lugar. Não, professor, o senhor tem que falar. O senhor tem que tomar conta, e esse é o objetivo do programa. Não, se tu me permite, assim, eu acho que é importante a gente destacar que, por mais que essa discussão pareça uma discussão num contexto muito mais ecológico, com uma finalidade mais de impacto ambiental, tem um componente zootécnico, ou seja, produtivo, muito importante. Quando a gente diz que o numerador é a quantidade de equivalente de CO2 produzido por cálculo da pegada de carbono e o denominador é o quanto de produto foi gerado, a gente tem que ter importante que quanto menor o denominador, maior vai ser a pegada. Ou seja, do ponto de vista de sistemas de produção, sistemas pouco eficientes, sistemas que têm uma produtividade muito baixa, pouco emprego de tecnologia, eu não falo tecnologia cara, de uso de tecnologia mais barata, do conhecimento mesmo, gerado na universidade, que os órgãos da extensão têm difundido, ou seja, quanto mais eficiente for o produtor, do ponto de vista de leite por animal, por unidade de área, aqui tem toda uma discussão que é muito mais complexa, né? Mas é importante deixar a mensagem que não basta produzir pouco, emitir pouco gás de efeito estufa, produzindo muito pouco leite ou produzindo muito pouca carne. Sim. A pegada vai ser alta igual. Exato. Então, é muito importante observar o quanto aquela propriedade produziu, afinal, para fazer esse cálculo. A dúvida é, claro, estamos evoluindo aqui no nosso entendimento, já entendemos como é que é calculada a pegada de carbono, quais são os gases. Eu fiquei impressionada com o potencial de efeito estufa do óxido nitroso, e nós poderíamos depois entender onde ele está especificamente, mas esse é um outro ponto mais específico, né? Este gado leiteiro, se a gente for parar e pensar em proporção, não sei se temos essa proporção. Em relação a tudo que se emite de gás de efeito estufa, qual é a proporção, a participação do gado leiteiro nisso? Então, na verdade, sim, tem dados da bovinocultura, né, como um todo. Eu agora, assim, confesso, não tenho esses dados de cabeça, mas estaria em torno de 25% da emissão de gases de efeito estufa
como sendo originado de atividades agrícolas hoje, em torno disso no Brasil. É bastante. É bastante. É bastante. É 1/4 do que nós produzimos no planeta, então só a criação de gado. Eu teria que atualizar esses dados. Mas é uma média, dá para se dizer que essa é a hora em que o jornalista fica feliz. Temos uma média? Sim, temos uma média. Claro, isso pode estar oscilando. Professor, mas você falou agora há pouco em relação ao mundo. Como isso está no mundo? Como é que nós estamos aqui? Eu gostaria de saber. Claro, você não entrou especificamente nisso, mas você citou que isto tem avaliações em diferentes pontos do mundo. Você teve a oportunidade de estudar fora, tanto na Europa quanto na América do Norte, levando o seu tema de pesquisa. Como nós estamos em relação ao mundo quanto à emissão de gases estufa aqui no Brasil? Na verdade, assim, eu acho que a gente precisa ter muito claro que antes de nós falarmos sobre os inventários, sobre os dados assim comparativos do que é emitido no Brasil a partir dos sistemas de produção animal comparado com a Europa e os Estados Unidos, que a gente tem um caminho a trilhar no sentido da melhor quantificação dessas emissões. O que eu tenho observado a partir dos dados que a gente tem gerado recentemente e de dados de outros colegas é que existe uma superestimativa das emissões, tanto de dióxido nitroso, como eu estava comentando, a partir dos cálculos que são propostos ser realizados, que o IPCC, que é o Instituto da ONU, usa como fatores de emissão para estimar isso, e com os dados observados dos experimentos, alguns que a gente tem participado, outros que a gente tem acompanhado. E a mesma coisa com relação à emissão de metano entérico também. Então, bom, essa é uma questão importante, né? Como que nós estamos? Eu acho assim que a gente, comparado com os países de pecuária desenvolvida, talvez o que a gente ainda tem como um desafio, né, é tentar reduzir ou melhorar o acesso ao conhecimento, assistência técnica daqueles produtores hoje, né, que ainda tem índices de produção muito baixos. Vem ao encontro daquilo que a gente estava conversando há pouco, o fato de que não só as emissões são importantes na pegada, mas o índice produtivo é importante na pegada de carbono. Então, comparado com os sistemas produtivos que a gente vê nesses países de pecuária desenvolvida, lá eles têm, vamos dizer assim, uma uniformidade maior, né, entre os índices produtivos. E a gente aqui ainda tem um desafio com relação a isso. Claro que tem aspectos de ordem social que são muito importantes, né? Que essas pessoas estarem no campo produzindo, trabalhando. Isso é fundamental dentro do ponto de vista de todo o contexto, né? E então, assim, é preciso, eu acho, que a gente ainda trilhe um caminho no sentido de reduzir o número de sistemas produtivos hoje que tem esses índices muito abaixo do que seria o mínimo desejado, né? Sim, acesso à informação, basicamente, aqui, é o que precisamos. Claro, acesso à informação, assistência técnica, divulgação de resultados de pesquisa, utilização dessa informação no campo. Eu acho que Santa Catarina é um estado privilegiado nesse aspecto, né? Eu sempre elogio muito, assim, a rede toda de assistência técnica que existe, né? IPAGRE, enfim. IPAGRE está em todos os municípios, né? Então, eu acho que se tem feito muito, né? Tem feito muita coisa, mas a gente ainda tem um caminho a trilhar. Certo. Eu gostaria de saber, no seu caso, da sua pesquisa, você fala na IPAGRE, mas como tem sido essa ponte entre os seus estudos e este produtor? Você poderia nos dar essa visão, professor? Nós temos uma colaboração com a IPAGRE, né, no sentido, inclusive, nos trabalhos de pesquisa que nós temos realizado. Hoje, as medidas de emissão de metano entérico nos experimentos que nós temos conduzidos têm sido com o uso de equipamentos, de equipamentos de ponta, chamados Green Feed, que são os equipamentos mais utilizados pela maioria dos grupos de pesquisa hoje no mundo que trabalham. E que a IPAGRE, através de colegas de lá, o Dr. Thiago Baldissera,
foi, vamos dizer assim, um líder nesse aspecto de conseguir, né, correr atrás de recursos, enfim, para adquirir esses equipamentos. Hoje nós estamos utilizando em parceria com a Epagre esses equipamentos e através disso que a gente tem, assim, então, uma colaboração, uma coparticipação em muito do que a própria Epagre tem feito em termos de divulgação dessas informações. Hoje, de qual é a pegada de carbono dos nossos sistemas produtivos, onde a gente imaginava que poderia estar, onde que nós realmente estamos, né? Mas é claro que a gente está iniciando uma jornada nesse aspecto, embora já tenha aí alguns anos que a gente tenha conduzido experimentos, orientado alunos de pós-graduação nessa linha, né? Mas a gente ainda tem muita informação para gerar. Então, basicamente, eu acho assim que também é um privilégio a gente ter essa parceria, né? Porque, assim, cada dia de campo, cada reunião com produtores, que a Epagre tem muito mais know-how para fazer, de certa forma, a gente está coparticipando. Que maravilha! Bom, já entendemos tudo que cerca o contexto da sua pesquisa, mas agora eu gostaria de ouvir um pouco mais especificamente sobre esse seu estudo, quem sabe este artigo que nós citamos aqui no início, não é? Potencial para reduzir as emissões de gases de efeito estufa através de diferentes sistemas de bovinos leiteiros em regiões subtropicais. E nós estamos em uma delas, não é mesmo, professor? Perfeito. Então, quando a gente fala em regiões subtropicais, na verdade, a gente tenta trazer esse termo para tornar coerente assim, o que eu imagino que é o local do ponto de vista edafoclimático que a gente tem gerado nossas informações. E pelo que a gente conhece assim, da realidade das diferentes regiões aqui no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, basicamente assim, os substratos forrageiros, aquilo que seria, né, a principal fonte da alimentação dos rebanhos, tanto de leite como de corte, são muito parecidos, assim, diferente quando sobe do Paraná para cima, de São Paulo para cima, que são outras espécies forrageiras. Então, assim, sobre o trabalho em si, né, o que a gente fez foi tentar compilar informações de trabalhos específicos, de trabalhos pontuais, para poder calcular essa pegada de carbono em diferentes cenários, né, de produção de leite no sul do Brasil, que a gente está tratando aí com um sinônimo de região subtropical. E por que nós optamos por isso, né? Aí tem talvez uma breve história para ser contada, que vem de toda uma trajetória assim, da minha carreira enquanto pesquisador, foi construída a partir da condução de experimentos com animais em pasto. Houve um determinado momento que que foi assim, meio que quase foi uma necessidade, né? A gente começar a responder alguns questionamentos da sociedade no sentido, mas quanto de metano se emite, que era a temática, né? E aí nós iniciamos, então, com medidas das emissões de metano entérico em diferentes cenários alimentares. Mas não demorou muito tempo para que a gente se desse conta que não bastava ficar na questão da emissão do metano, porque havia já resultados assim, bastante consistentes mostrando que quanto melhor a qualidade da dieta dos animais, menor era a quantidade de metano emitido por quilo de matéria seca que o animal come. Bom, mas aí tem uma questão, melhora a qualidade, melhorando a qualidade da forragem, ótimo, mas também se dando mais alimento concentrado. Ok, então para mitigar a emissão de metano, a gente fornece mais alimento concentrado? De certa forma, pode ser. Mas o fato e o que a gente emite para produzir esse alimento concentrado? O que emite do ponto de vista do CO2 do maquinário, do uso de fertilizantes, enfim, a questão de mudança de uso da terra, ou seja, todos esses componentes para uma avaliação mais sistêmica, isso era algo que a gente sentia necessidade
de investigar, de colocar números. Vamos mudar, mas a que custo vamos mudar? Seria isso? É mais ou menos, ou seja, não basta a gente ficar naquela discussão, a gente não pode se permitir mais, hoje não há mais espaço para ficar numa discussão como se fosse uma discussão de mesa de bar, a gente tem que ter números para dizer exatamente, para cada quilo de leite, quanto de gás de efeito de estufa é emitido, né? E aqueles números que eu comentei lá, do 25%, enfim, na verdade, isso aí não seria só da pecuária leiteira, na verdade, engloba todas as atividades agrícolas, sim. Ok? E então, assim, voltando a essa questão do trabalho em si, do que motivou foi o fato que havia um momento, nós sentimos a necessidade de parar, compilar os dados nossos de experimentos, juntando dados de literaturas e efetivamente colocar números sobre qual seria a pegada de carbono à medida, por exemplo, que foi que nós trabalhamos no trabalho, se aumenta a proporção da forragem pastejada na dieta dos animais. Então, assim, para quem conhece um pouco de produção de leite, mesmo quem é da cidade, o que de vez em quando viaja, vai para o sítio de algum amigo, já deve ter visto que tem produção tanto de leite como carne, os animais estão basicamente no pasto, outros sistemas de produção que os animais estão em confinamento, e nós temos esses diferentes cenários produtivos no estado, né? Propriedades com confinamento, com produção de leite, e o que nós fizemos foi estimar então qual seria a pegada de carbono a partir de um sistema de animais em confinamento e depois como que variava isso à medida que se introduzia a forragem pastejada na dieta. Isso num cálculo considerando todo o ciclo de vida dos animais, desde o dia que a vaca nasce, enquanto terneira, até o dia que ela sai do sistema produtivo. E eu acho que o que tem de interessante é que a gente chegou à conclusão, né, que a introdução da forragem pastejada, ao contrário do que se poderia imaginar, dizendo não, mas se não a gente fornecer uma forragem de melhor qualidade, tem menos emissão, ou um alimento, uma densidade energética maior, seria o caso do confinamento, tem menos emissão, o que nós identificamos é que, na verdade, à medida que se introduz a forragem pastejada, quando nós consideramos todas as emissões do sistema, ao contrário, existe uma redução de até 4% na pegada de carbono para 50% de introdução de forragem em substituição ao que seria uma dieta total misturada. Foi um dado que surpreendeu vocês naquele momento? Particularmente não. Porque a partir de alguns cálculos assim mais superficiais, eu já imaginava, né? Na verdade, se fosse para elaborar uma hipótese científica, enfim, do trabalho, inicialmente a minha hipótese é que, e ainda a gente tem informações para gerar, mas segue sendo que a introdução da forragem, do pasto, da forragem pastejada, em sistemas de produção, tanto de carne como de leite, ela pode reduzir a pegada de carbono ao invés de aumentar. Sem falar que aí nós temos outras questões, né? Redução da necessidade de mão de obra, melhoria do bem-estar animal, redução de algumas doenças associadas ao fato dos animais estarem confinados ou mesmo com o uso de dietas de uma densidade energética muito alta, enfim. Acho que são informações que a gente tem alguns dados, aí tem muita coisa ainda para avançar, pretendemos continuar avançando, mas já são dados assim que são bem interessantes. É curioso, é interessante, pelo menos para quem é de fora da área. Eu aqui me coloco no lugar porque sou essa pessoa, não tenho a sua formação, e remeti diretamente ao fato de vacas pastam. Fiquei pensando no bem-estar que você falou. Será que não é também um fator que interfere nessa emissão de gás? Ela se sente mais em casa, digamos assim? Estou pastando e não estou comendo uma comida diferente do meu hábito? Não seria isso? Não, em princípio não, cara. Assim, do ponto de vista mais técnico, científico, eu diria assim, eu não consigo imaginar nenhuma hipótese que uma rota bioquímica, algum ciclo onde o animal vá reduzir a emissão do gás de efeito estufa a partir de questões de bem-estar.
Bom, tem algumas questões mais complexas, poderia ocorrer assim um animal sadio comparado com um animal saudável, isso sim, né? A partir do momento que, por uma questão de bem-estar, o animal possa desenvolver algum sintoma, enfim, clínico relacionado a qualquer doença, enfim, isso está claro na literatura, que aumenta, né, a pegada de carbono, ou seja, tem dados sobre o aumento da pegada de carbono quando animais têm mastite, quando animais têm alguma acidose clínica, isso sim, efetivamente. Que obviamente, né, um animal sadio, ele vai ser um animal que, do ponto de vista da quantidade de gás de efeito estufa emitido por quilo de produto gerado, ele emite muito menos do que um animal que não seja sadio. Agora lembrei só para fechar, nós estamos indo, passou rápido, professor, mais de meia hora aqui de entrevista já, que beleza. E, bom, antes de irmos para o final da nossa entrevista, eu lembrei que o senhor falou muito entre os gases, aqui o metano entérico. O entérico seria justamente relacionado a esse sistema digestivo, aí sim, mais próximo do que você citou, o pum da vaca. Exatamente. Na verdade, a maior parte do metano que é gerado, né, existe metano que é a partir da fermentação, por exemplo, de fezes, das excretas dos animais, fermentação anaeróbica, sobretudo, das esterqueiras, né? Mas a maior parte do metano gerado nos sistemas produtivos, ele é esse de origem entérica que a gente diz, que é justamente, né, o metano gerado a partir da fermentação, para ser mais específico, ruminal, no bucho da vaca. O bucho da vaca. E essa palavra não é inadequada para quem não é da área. Pode achar, que coisa, essa palavra bucho. É bucho mesmo, não é, professor? Eu acho que fica mais claro, né? Mas, e os rumos desta pesquisa? Você falou sobre ser recente, relativamente recente. Quantos anos já nesse projeto, professor? Os primeiros dados que a gente gerou sobre a emissão de metano entérico ainda foram com bovinos de corte. Isso já tem mais de 5 anos. Uma cooperação que a gente tinha também com a Epagre, mas no Alto Vale do Itajaí. Já são 8 anos, na verdade, que a gente fez os primeiros trabalhos. E de lá para cá, então, a gente continuou, né, uma parceria ainda com um grupo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também com a Embrapa de São Carlos, que dominava as tecnologias que a gente trabalhava à época. E hoje a gente, então, está com essa parceria com a Epagre. Por que eu disse que nós temos muita coisa para fazer? Porque hoje a gente está numa fase ainda assim, de identificar ou de quantificar quais são as emissões nos sistemas produtivos que são normalmente utilizados no sul do Brasil. Mas o próximo passo é de começar a trabalhar com alternativas para mitigação dessas emissões sem afetar os índices produtivos ou até mesmo melhorando esses índices produtivos. Então, para isso, eu poderia adiantar, teria alguns aditivos alimentares, né, que poderiam ser utilizados. Temos uma colaboração com a Universidade Federal de Santa Maria, no sentido de produzir já um produto a partir de extratos naturais de plantas que possam contribuir para a mitigação do metano entérico, sobretudo, né? A gente tem uma parceria também com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, num experimento financiado por uma indústria de fertilizantes para identificar fontes de adubação nitrogenada que emitam menos óxido nitroso. E tem uma linha que eu acredito muito, que a gente tem muita informação para gerar, que se refere à introdução de leguminosas em sistemas produtivos, porque as leguminosas têm a característica de sequestrarem nitrogênio da atmosfera, o que possibilita a redução do uso de adubo nitrogenado, que é um potente emissor de óxido nitroso, né? Basicamente assim, essas são as coisas que me vêm na cabeça agora, por que a gente está começando, e só assim, eu queria deixar claro uma questão, talvez para não ficar confuso para os ouvintes, é que embora o óxido nitroso ele seja, do ponto de vista da comparação do aquecimento dele com a molécula de CO2, ainda muito mais impactante que o metano,
Quando nós calculamos em equivalente CO2, o metano entérico ainda é responsável por cerca de 50% de todas as emissões nos sistemas de produção de leite. Porque ele é muito produzido. É o volume, exatamente, porque do ponto de vista quantitativo ele ainda é muito produzido. Sim. Opa, perdão, professor, pode? Não, desculpa. O óxido nitroso, nós falamos do metano entérico, que vem desse rumen, que você falou, o bucho da vaca. O óxido nitroso, ele vem especificamente de onde na vaca? Não, o óxido nitroso do animal assim seria a excreção a emissão a partir das excretas, sobretudo do nitrogênio urinário, sim. Que ele vai gerar a emissão de N2O na atmosfera, né, parte do N urinário. E no caso dos adubos nitrogenados, ureia, enfim, nitrato de amônio, outras fontes de adubo nitrogenado também são fontes de emissão do óxido nitroso. Bom, e para fechar mesmo, agora sim, o senhor falou nessa parceria com a UFSM, com a URGS, aliás, lugares onde você estudou, não é, professor? E falamos que a pesquisa contempla aí todo o sul do Brasil. Esse impacto até hoje é efetivamente em toda essa região sul do país, esse resultado da sua pesquisa ou dos seus projetos vindos da pesquisa, eles impactam todo o sul do Brasil já por meio desses órgãos que dão assistência aos produtores, essas orientações, é isso mesmo? Em maior ou menor magnitude, eu acredito que sim, porque o que nós temos assim são informações, como eu disse, que a gente gera ao longo do ano todo, então tem para o período hibernal, para o período estival, o que é emitido, o que é possível de produzir, e essas informações eu acredito que elas servem, né, em maior, como eu disse, maior ou menor magnitude para quase todas as regiões, porque a gente está numa região um pouco mais fria, por exemplo, que o Oeste, que o Alto Vale do Itajaí, por exemplo, para ficar só em Santa Catarina, então teria algumas diferenças, né? Mas o fato é que a gente tem informações assim que podem ser extrapoladas em maior ou menor magnitude, sim, eu acho que para praticamente todo o sul do Brasil. Professor, muito obrigada pelas suas orientações, esclarecimentos sobre, afinal, quando a gente olha um título de artigo complexo como esse, ou o nome da sua pesquisa, a gente demora a cogitar o que seja, muitas vezes. Aqui ficou muito claro, você citou gases envolvidos, processos envolvidos. E, se nós pensarmos num panorama, talvez a médio, longo prazo, o que você acha que deve mudar no sistema produtivo que nós temos hoje, desse gado leiteiro? O que você acha que vai ser uma boa evolução para este produtor que está nos ouvindo agora? Eu acho que a gente tem assim um desafio muito grande. Aí os colegas da área de forragicultura, o professor André Esbrice aqui no CAV, é um grande parceiro nesses estudos, enfim, outros colegas também, mesmo da EPAGRE. Eu acho que a gente tem um grande desafio do ponto de vista agronômico de ter mais informações que possibilitem aos produtores de leite e de carne, de uma maneira geral, introduzir leguminosas forrageiras dentro dos seus sistemas produtivos com maior segurança. A gente ainda sabe-se da importância do ponto de vista nutricional, toda essa questão da possibilidade de reduzir a demanda de uso de adubo nitrogenado, mas eu sinto que a gente ainda, do ponto de vista agronômico, a gente tem informações a serem geradas, ainda tem um caminho a pesquisa a trilhar para evitar frustrações, como a gente tem visto muitas vezes. O produtor investe, planta um ano, não dá certo, seja por um problema de manejo ou por um outro problema que a gente talvez ainda não tenha identificado quais são os gargalos para que a introdução de leguminosas, trevos, enfim, outros leguminosos que possam ter importância na região, elas persistam nas pastagens e possam ser utilizadas em maior amplitude, vamos dizer, dentro dos sistemas. Sim, para isso a pesquisa prossegue, não é mesmo? Pois é, isso é o que vai nos garantir emprego ainda por um tempo. Tá bom, professor. Muito obrigada pela sua vinda ao programa e obrigada a você
que esteve conosco aqui durante o programa. Minuto da Pesquisa na rádio UDESC FM Lages. Nesta edição conhecemos a pesquisa do professor Henrique Ribeiro Filho, ele que é titular da Universidade do Estado de Santa Catarina, aqui no CAV, UDESC. Ele tem experiência em estudos de nutrição com animais em pasto e suas consequências no impacto ambiental de sistemas produtivos. O professor Henrique ministra aulas nos cursos de agronomia e medicina veterinária e também na pós-graduação em ciência animal aqui no CAV. 106.9 FM, toda terça-feira às 8 da manhã você tem uma edição inédita do Minuto da Pesquisa. As nossas reprises são nas quartas-feiras às 8 da noite. Eu sou Carla Torres e você me encontra aí ao longo da programação também com o Minuto da Extensão. Até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Minuto da Pesquisa, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Educativa UDESC FM Lages.